Aqui, pessoal, quem foi que observou essa questão da transmissão desses alelos dessa maneira foi o Mendel, tá? Então, o Mendel ele é muito importante para essa parte, para esse início da genética. Então, o Mendel, ele fez, só que ele não chamava de alelos ainda, né? Ele chamava de fatores, mas ele dizia que existiam fatores que eram transmitidos dos pais para os filhos. Como ele não podia fazer esse tipo de experimento com pessoas, né? Até porque ele era um monge, ele vivia num mosteiro, ele trabalhou com ervilhas. As ervilhas, elas têm características muito interessantes. Então, entre essas características muito interessantes, tem a autofecundação. Então, ela sempre se autofecunda. Isso significa que ela sempre vai originar plantas puras. O que significa isso? Plantas homozigotas. Então, sempre as características que essas plantas vão apresentar, ou elas são assim, homozigota dominante, ou elas são assim, homozigota recessiva. Como essas plantas apresentavam muitas características contrastantes, ele acabou indo cruzando elas de acordo com essas características. Então, por exemplo, uma das características que essa planta apresenta são as suas sementes. Então, ela vai ter semente amarela ou ela apresentaria sementes verdes. Quando apresentava sementes amarelas, hoje a gente sabe que ela vai ser uma característica dominante, né? Então a gente vai representar com vezão. E as verdinhas, elas são recessivas, tá? Então vezinho. Ele não trabalhou só com essa característica, ele trabalhou com a altura, ele trabalhou com a questão da vagem, aonde ficavam essas sementes, ele trabalhou com a questão da semente ser lisa ou ser rugosa, mas aqui é só para te dar um exemplo, tá? Então, quando a gente vai fazer esse cruzamento, ó, vezão, cruzando com vezinho. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil para a gente identificar. Como é que é esse cruzamento? Essa aqui, ó, é a geração que a gente vai chamar de P, porque é a geração parental, é a geração dos pais. O cruzamento a gente vai fazer assim, ó, o primeiro com o primeiro daqui. Eu vou pegar esse e vou combinar com esse. Então, o meu primeiro resultado vai ser vezinho. O meu segundo resultado, vezinho. Já combinei esse aqui com todos os dois, agora eu vou combinar esse. Então, vezinho. Essa primeira geração de filhos a gente vai chamar de F1. Primeira geração de filhos, F1, tá? De acordo com aquilo que a gente viu lá no primeiro vídeo, nós dissemos que toda vez que o indivíduo for 2 letras maiúsculas, ele vai ser considerado dominante. E se ele tiver apenas uma letra maiúscula, ele também vai ser considerado dominante. Dessas duas aqui, qual é a característica dominante? Amarelo. Então, toda vez que eu tiver indivíduos amarelos, o genótipo dele vai ser vezão ou vezinho. Então, aqui todo mundo é vezinho, ou seja, todo mundo aqui na primeira geração de filhos nasceu com as sementinhas amarelas, tá? O que o Mendel fez? Ele pegou indivíduos dessa geração e intercruzou eles. Então, aqui nesse segundo cruzamento, ele vai pegar vezinho, tá? Agora eu vou pegar o segundo alelo e vou combinar aqui. Como esse aqui é o dominante, esse aqui é o alelo dominante, eu vou colocar ele na frente no meu resultado. Então, não vai ficar vezão. Vai ficar vezinho. E vezinho. Então, aqui nessa segunda geração de filhos, ele já observou um resultado diferente, né? Enquanto aqui nós tivemos, na primeira geração, indivíduos 100%
apresentando sementes amarelas, quando ele pega esses indivíduos e intercruza eles, ele já vai ter um resultado diferenciado. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O que eu falei para vocês na legenda? Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, sementes amarelas. Tenho essas representações aqui no meu resultado? Tenho. Onde que elas aparecem? Aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu vou ter sementes amarelas, mas aqui, ó, eu vou ter também a presença de sementes verdes. O que o Mendel tirou de conclusão com isso? Ele falou assim, ó, essa característica verde, ela ficou encoberta na primeira geração, mas ela reapareceu na segunda geração. Isso se deve ao fato de o fator verde ser menos expressivo do que o fator amarelo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer era que o alelo verde ele só ia se expressar se ele tivesse em homozigose, ou seja, essa característica só ia aparecer quando esse alelo aparecesse 2 vezes para poder expressar essa característica. Aqui a gente vai ter mais um dado que a gente vai precisar, que hoje em dia a gente utiliza, tá? Quantos indivíduos homozigotos eu tenho aqui? Tenho 2 indivíduos homozigotos. Tenho um indivíduo homozigoto aqui, um indivíduo homozigoto aqui. Professora, mas eles são diferentes, olha. Sim, mas as letrinhas que estão formando a característica nesse gene, elas são iguais, os alelos são iguais. Então, tanto aqui quanto aqui, os indivíduos são homozigotos. E eu tenho 2 heterozigotos, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que eu tenho uma proporção genotípica. Essa proporção genotípica vai ser de 1 para 2 para 1. Ou seja, a cada um homozigoto dominante, você tem 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. E a proporção fenotípica, ou seja, aquela que está me mostrando o fenótipo, ou seja, a característica que eu posso observar, ela vai ser de 3, porque aqui os 3 são amarelos, para 1. 3 para 1. Lembrando, para ficar bem fácil para você compreender, cada resultado desse aqui que eu tenho, ele vai valer para mim 25%. Então, aqui é 25%, 25%, 25%, 25%. Se esses 3 aqui são amarelos e cada um vale 25%, 75% das ervilhas são amarelas. Tá? Para eu chegar em 100, tá faltando quanto? 25. 25 verdes, ok?